desmistificar um pouco dessas dúvidas hoje aí. Falar um pouco da minha trajetória. Eu sou formado aqui no SIM, em 2006 eu entrei aqui. E aí, até 2008, eu entrei no CIT, passei 2 anos aí para passar em IP, para entrar no CIT. E aí, depois do CIT, eu comecei a abrir a cabeça para algumas coisas de startup, empreendedorismo e tudo mais. Passei 1 ano no CIT, fui gerente não, acho que na época era gestor de marketing, alguma coisa assim. Não sei se tinha esse nome na captura na época. E aí, eu participei do S2B, que é um programa da Microsoft que existia na época, de fomento ao empreendedorismo. Você tem que criar um projeto em .NET, basicamente. E aí você tem que criar um projeto que fosse web e tudo mais. E aí eu comecei a visualizar, caramba, tenho condições de criar uma startup, criar alguma coisa que seja relevante para o mundo aí, né? E aí, no S2B, a gente criou, comecei a criar projeto pra caramba. Um deles foi um negócio para academia, outro para viagem. Saí criando junto com a minha turma, né, da época. E aí, 2009, beleza, só fumo. 2010, no projetão, mais ou menos no projetão, 2010, final de 2010, paguei projetão e a gente criou uma startup de pagamento pelo celular. Na época a gente chamou de Mob Club e a gente tentou fazer pagamento de boate, na saída de boate. Na época, a gente ficou maravilhado com o projeto. A gente submeteu para a Campus Party, né? Lá em São Paulo. A gente estava tendo uma competição de startups, não sei o que, ganhava R$100 mil em cash, assim. E aí a gente submeteu o projeto e terminamos vencendo, não sei como, até hoje. Assim, tinham 3 vertentes na Campus Party. Uma delas era para mobile, outra para invenção, como podia ser qualquer coisa, desde um tijolo até um aplicativo, e outra mais para a área de empreendedorismo. Só que a única que dava premiação era de invenção. E, a gente é mobile, a gente tem que se encaixar na categoria de mobile. Agora não, de invenção, tem prêmio. E aí terminando, a gente ganhou, a gente teve um ano de contrato com a Vivo, Telefônica, foi massa assim, a experiência em si. A gente passou 1 ano indo lá para São Paulo, tendo reunião com a galera lá. Só que assim, a gente começou a ver que o projeto da gente só fumo. Um dos motos da gente era dizer que a gente pagava sem fila para sair do lado. O primeiro cliente que a gente foi visitar, o cara falou, eu quero fila, velho, na minha boate. E aí? A gente não tinha pensado por essa ótica. E aí foi já de cara assim, esse projeto não vai dar certo. Só que a gente começou a pivotar. Vamos mudar, tal, a gente já estava começando a ver que dava para pagar de outras formas em outros locais. Começamos a se relacionar com restaurantes e tudo mais. E aí a gente começou a fazer um programa de fidelidade e relacionamento. Até hoje, a Mob existe. A gente recebeu um investimento lá antes e tal, eu tive que sair da operação, meio que vendi minha parte assim. E fui até 2015, que foi esse ano, no iníciozinho desse ano, eu estava lá na Mob. Passei 5 anos lá. E durante esse percurso de 2010 a 2013, eu saí criando startup, empresa até umas horas. Fiz parte, a gente criou a Mob Life, né, que era uma empresa Mob Club junto com a iLife, não sei se vocês sabem da iLife. Ela faz um sistema de monitoramento de rede social, ela é meio que uma multinacional, assim, já é meio grande. E aí a gente criou uma empresa mobile para atender as demandas da iLife. E aí, de 2010 para 2013, a gente criou a Mob Life, só que em relação a negócio mesmo, a gente preferiu sair da operação da Mob Life também. Em 2013 eu participei da gestão e da criação assim, do FIC Brasil, que era um encontro de front-ends. E a gente rodou Fortaleza, rodou um bocado de estado aí. Fortaleza, eu acho que Bahia também, tem umas adições. Outra startup que eu criei, Snapshare, a gente começou a ver que um bocado de blogueira estava ganhando dinheiro pra caramba com o negócio de post e tudo mais. Só que aí as blogueiras elas tinham cada um site, e cada site um mais pesado que o outro. Aí ele, bora criar um feedzinho, um aplicativo, em que a gente começa a coletar, sair chupando todas as informações dos blogs das meninas. E aí botou num aplicativo só, e começou a ter usuário pra caramba. As meninas endoidaram e tal, chegou a ter uns 70 mil usuários assim, em pouquíssimo tempo. E aí, num certo dia, chega simplesmente uma intimaçãozinha no nosso e-mail, já com o advogado de uma delas. Dizendo, bicho, ou tu tira o meu blog daí ou tu vai ser processado. E a gente já começou a pedir, a gente tem que monetizar esse negócio sem interferir no
o modelo do negócio era minha, né? Basicamente era anúncio e blog. E aí, pô, não vai rolar, a gente tentou pivotar e terminou não rolando. A gente teve que tirar do ar porque estava custoso, pô, manter 70 mil usuários e ele não conseguiu monetizar a parada. Tentou oferecer conteúdos prêmios e tal, mas não rolou. E aí, de tudo isso assim, eu comecei a ver, putz, eu já levei fumo pra caramba, ainda tô levando e eu, pô, no começo desse ano, comecei com meu sócio lá na Móvel, aí, pô, vamos ver aí, eu tenho que sair da operação. Como eu já tinha vendido minha parte, eu ainda estava na parte estratégica e tudo mais, ainda continuo. Mas aí eu vi que estava tendo uma oportunidade da Jump e eu, pô, faz todo sentido para mim e vou para lá, velho. Me inscrevi e estou lá até agora. Faz 7 meses mais ou menos que a gente criou, mas tá rolando. Enfim, aí o que é um acelerador, né, velho? Todo mundo pergunta assim. Basicamente, um acelerador é um negócio, é uma empresa, é business, velho. Não tem almoço grátis. É uma empresa que ela tenta apoiar e investir em startups de alto potencial de crescimento. Ou seja, existe hoje um sponsor lá que banca toda a parada, mas ele quer em algum momento retirar esse dinheiro que ele está botando. Simples assim. Não existe brincadeira. Tipo, é apoiar e investir em startups de alto potencial de crescimento. E aí muita gente fica se perguntando, pô, beleza, é uma empresa que investe em startup e tudo mais, mas qual é a diferença disso para uma incubadora? Basicamente, assim, a incubadora ela não investe grana na empresa. E o tempo de permanência dentro da incubadora é muito maior do que o tempo de permanência na aceleradora. Por exemplo, a incubadora são espaços individuais, você tem geralmente uma bancada lá que você paga para estar ali. Você recebe um certo tipo de mentoria, assessoria, mas muitas vezes essas mentorias são esporádicas, não é aquele acompanhamento mais pesado mesmo. Não existe essa questão da grana. Você entra na incubadora, muitas delas você não recebe nada por estar ali. Você simplesmente passou numa seleção e tem direito a pagar uma cadeira. É basicamente isso. E não existe a questão do equity. Não sei se vocês sabem, mas a incubadora geralmente não pega um percentual da empresa que está na incubadora. Isso é um pouco diferente na aceleradora, por exemplo. E geralmente as incubadoras elas têm métodos próprios. Elas não seguem uma certa metodologia de startup e tudo mais. Ela adota o que ela acha que deve ser e toca para frente. Já uma aceleradora é outro negócio. É um negócio mais aberto. A galera tende a compartilhar um espaço, trabalhar sempre no mesmo espaço, trocando ideia, trocando contato, vendo o que é que um está precisando, troca com o outro. É compartilhada a parada. O próprio programa de aceleração já inclui mentoria. Toda semana a gente tem um acompanhamento lá com as startups, ver o que o cara fez, o que o cara não fez, por que não fez e o que é que a gente precisa fazer para ajudar o cara. Ou seja, bem aceleradora mesmo, né? É na veia, vamos tocar esse negócio, fazer com que ele cresça. E aí a gente tem as mentorias, a gente utiliza as próprias metodologias que já são utilizadas hoje, basicamente no startup, da metodologia de startup, Lean, Business Model. Business Model Canvas nem tanto, assim, é mais Lean Canvas, que já é um modelo um pouco mais maduro. E Customer Development. Tudo isso aí vocês conseguem ver em literaturas, lendo ou então vendo em blogs. Isso aí é muito difundido já e ajuda bastante assim, na hora de criar uma startup. Você termina evitando vários erros, termina tendo vários insights. Um dos insights, por exemplo, é você tentar vender o produto antes de criar ele, antes de ter ele em mãos. Isso eu acho que é uma das maiores lições assim, que você encontra nessas metodologias. Porque a galera tende a, só vou na rua tentar vender quando eu tiver com um software, sei lá, alguma coisa do tipo. E não, velho. Você vai na rua, consegue vender, diz que já está pronto e vai lá fazer, tá ligado? É basicamente assim. E aí a aceleradora, ela dá um seed money, né, que a gente considera como se fosse um survival money. Um dinheiro que não faz tanta diferença, mas é um dinheiro para o cara se manter. Às vezes o cara tá na startup no início, principalmente, velho, é trash, porque ou às vezes você larga o estágio, começa a empreender e não tem dinheiro, e esse dinheiro do investimento das aceleradoras faz muito sentido, assim, né? É um diferencial bem legal. E a aceleradora, por outro lado, por esse investimento que ela está dando, ela pega algum percentual da sua empresa. Hoje nas aceleradoras, em média, sei lá, até 20%, mais ou menos, da empresa. Dependendo da aceleradora, tem umas aceleradoras que é bem mercenárias, assim, já pega 20% de cara e o dinheiro não é nem tanto.
E aí vale a pena você dar uma estudada em como é que cada aceleradora trabalha e quanto é que cada uma oferece. Eu vou falar um pouco disso depois. Vou falar um pouco como é que é a Jump, né? E aí basicamente a aceleradora começou, bicho, em 2005, lá nos Estados Unidos, claro, né? Na Vale do Silício. Essas coisas geralmente surgem lá. São modelos totalmente novos, assim, coisas que às vezes a gente nem imagina. Começou lá no Y Combinator, junto com o Techstar, junto com o 500 Startups. Essas são aceleradoras que, pô, aceleraram, tipo, o Dropbox, essas empresas assim, unicórnio. E a galera começou com esse modelo, pô, vamos injetar dinheiro. Por exemplo, o Y Combinator, ele bota 5 mil dólares por cada fundador da empresa. E aí pra entrar, bicho, tipo, a margem que eles dão de entrada pra galera é menos de 1% da galera que se submete consegue passar. É meio que foda, assim, desculpa aí a filmagem. E na Europa tem o Seedcamp, né, também lá em Londres, com esse mesmo modelo. Pô, investir em startup e tentar vender essa startup e ter mais o mais rápido possível. É basicamente assim. E no caso do Brasil, a gente só veio chegar em 2011, ou seja, 6 anos aí de diferença de delay. A gente chegou, as aceleradoras chegaram, né, com a 21212, que é uma aceleradora lá do Rio, e já tem tipo uma carteira de projetos grande. Já tiveram um êxito bem legal, não sei se vocês conhecem o Zero Paper. Não? Ninguém conhece. Zero Paper é tipo uma plataforma de gerenciamento de finanças e tudo mais, você bota o fluxo de caixa da sua empresa. E eles venderam para uma empresa chamada Intuit, lá dos Estados Unidos, por um deal bem massa, assim, tipo, alguns milhões. E aí a aceleradora, como fomentadora desse projeto, fica com uma parte, né, claro. E aí a Aceleratec lá em São Paulo e a Papaya também no Rio. Hoje a gente, no Brasil, tem uma associação de aceleradoras, né, chamada ABRAE. E a gente, como é que se diz, começou a fazer esse estudo de quantas aceleradoras tem, né, porque tem muita gente aí dizendo que é aceleradora, mas não pratica o que uma aceleradora faz. Não existe investimento, às vezes é uma incubação. E aí a gente temos hoje 40 aceleradoras no Brasil e 16 delas estão no Startup Brasil. Startup Brasil é um programa federal de apoio também a startups. Ela fazia o seguinte, ela botava grana nas startups, só que como o governo federal ele sempre apoiava o empreendedorismo, ele viu o seguinte, pô, eu estou botando grana nessas startups, mas eu não tenho como controlar, às vezes a startup fale, às vezes a gente investe, mas não tem retorno nenhum. Bora criar um programa em que a gente dê grana também, mas a gente tem uma chancela de alguma aceleradora, para meio que garantir que o dinheiro vai ser bem gasto e vai ter, pô, umas startups maduras, uma galera boa trabalhando. E aí o programa Startup Brasil, ele fez o seguinte, ele selecionou algumas aceleradoras do Brasil para serem como se fosse aceleradoras do Startup Brasil. E aí uma startup hoje, se ela quisesse participar do Startup Brasil, ela submete a chamada do Startup Brasil e eles dão 200 pau de bolsa para você montar sua equipe e tudo mais. Só que você só consegue esses 200 pau se você for também aprovado em uma aceleradora. É como se o governo federal falasse, beleza, eu dou 200 pontos, mas passe em uma aceleradora, porque aí eu considero que esse projeto realmente é bom. E por outro lado, a aceleradora também injeta grana, ou seja, em torno fica 250, 240 pontos por cada grana. Se conseguir os dois, né? Se conseguir passar na Startup Brasil e na aceleradora. E aí mais ou menos uns númerozinhos assim do Y Combinator, eles já tiveram 940 startups, claro, algumas delas falem, e aí foram 177 faleram, juntando tudo, 65 bilhões de valuation das empresas, ou seja, as empresas somadas valem 65 bilhões e já foi 7 bilhões investidos. Velho. Pô, você conseguiu investidor externo nessa casa de 7 bilhões é grana pra caramba. E aí a maioria é investimento anjo, ou então venture capital que vai lá e compra a empresa. E aí, 8 dessas 940 valem acima de 1 bilhão, que é Airbnb, Dropbox, Docker, Machine Zone, Stripe e essas aí. Twitch, não sei se vocês conhecem o Twitch. Twitch, todo mundo conhece, né? Todo mundo é play, tô ligado. E aí, muitas vezes a gente recebe lá na Jump, pô, aceleradora é pra mim, como é, eu tô nessa fase, e aí, rola, não rola? Basicamente, bicho, uma aceleradora tenta
coletar e selecionar projetos mais na fase de operação, ou seja, o cara já tem um produto lançado, já tem uma coisa mais concreta, não é simplesmente uma ideia ou estou conversando com uns amigos meus e a gente imaginou que vai fazer. Não, bicho, já tem que ter uma coisa meio validada, uma coisa mais concreta. E, por outro lado, também a parte de uma startup um pouco até às vezes mais avançada. O cara já está vendendo, já tem cliente, mas ele precisa de um gap, de um jumpzinho, né? Para conseguir chegar em clientes maiores, conseguir atingir mercados maiores e por aí ganhar dinheiro mesmo na parada. E aí a parte de tração é mais as empresas que estão em fase de crescimento e eles ficam testando canais de aquisição de clientes, de usuários, de como fazer com que o cara entre na plataforma. E é basicamente esse público que a gente busca hoje. Pô, uma galera não tão madura. A gente pegou hoje uma startup lá, que ela em si estava quase lançando o produto dela, mas a gente viu muito potencial na parada. A gente, pô, isso aí vale a pena, porque pode girar rápido isso aí. A gente confiou na equipe e acreditou. Ou seja, não é 0-1, não existe, você está em ideação, sai. Não, a gente avalia casa a casa. Fica bem a critério do próprio sponsor da gente. Como é grana, bicho, a gente tem que ver uma forma de investimento que seja seguro, claro, mas que também dê retorno em algum momento. Se o cara está com uma ideia, beleza, não é o foco, mas se a gente vê potencial, nada impede, tá ligado? E aí, basicamente, os programas de aceleração, eles tentam fornecer acesso ao mercado. Muita gente, uma grande deficiência do brasileiro, principalmente, é conseguir vender. A galera é muito focada em técnica, em produto, mas grana e cliente é que a galera se esbarra. E aí uma aceleradora ela tenta prover esses acessos ao mercado, às vezes com contatos, às vezes com gente que já conhece, empresas grandes que já estão em contato com a gente. E esse acesso ao mercado é um grande diferencial. Acesso a investidores também. Hoje a Jump ela já tem uma rede de investidores, anjos, contatos com o próprio Venture Capital lá de São Paulo. A gente sabe que muita grana está em São Paulo, querendo ou não, não tem como a gente fugir disso. E o próprio, por exemplo, hoje o sponsor do cara que banca a Jump é o grupo de Eresat. Ou seja, o cara já está aí quase há um século no mercado, de geração em geração, já está na bolsa, ou seja, a quantidade de penetração que esse cara pode ter e pode ajudar as startups é meio que imensurável. Assim. A gente oferece também mentoria, tipo, caso a caso, a gente identifica com a startup, identifica o que ela está precisando e tenta botar um cara foda naquele assunto para começar com aquela startup. E aí tentar desenvolver os gatilhos e ver como é que tira as amarras das startups. E essa mentoria, resolve muita coisa assim. A parte de metodologia, né, a gente tenta seguir essas metodologias que muitas startups que chegam lá não entendem ou então não conhecem, não praticam. Isso faz muita diferença assim, no dia a dia. Às vezes o cara está com um mindset diferente e ele, com essas metodologias, eles começam a abrir um pouco mais a cabeça. Workshops, a gente tem muito lá. Por exemplo, a gente quer falar sobre um tema que a gente acha que é relevante para aquela empresa, ou então para todo mundo. Não adianta chegar, trazer um cara e fazer de um em um. Pô, bota um cara aí falando e todo mundo anotando, depois tira uma certa dúvida. E aí a gente tenta pegar o máximo de assuntos que a gente considera que seja válido para a galera. Growth hacking, tudo que está de mais novo aí, a gente tenta internet das coisas, dependendo se a empresa precisa ou não. Os próprios serviços, né? Hoje eu vou mostrar depois a infraestrutura da Jump. Não sei se vocês já foram lá, está todo mundo convidado aí a conhecer. A gente oferece toda uma infraestrutura de cadeira, cafezinho, sala de reunião, espaço de eventos, tudo o cara pode usar lá. E aí isso para um cara que está começando, às vezes ele não tem grana para bancar um espaço próprio, isso faz muita diferença também. Isso é encarado como um valor que a gente oferece. E o próprio benefício com parceiros. Hoje a gente na Jump tem, acho que em torno de uns 50 parceiros. Desde plataformas de mobile, de teste mobile, plataformas tipo Conta Azul, tudo mais, a gente consegue fazer parceria com essa galera, consegue desconto e oferece esses descontos para quem está sendo acelerado com a gente. Por exemplo, Pipedrive, não sei, tem várias empresas dessas de startups que não são tão startups hoje, que a gente consegue parceria com eles e ao mesmo tempo oferece esses descontos para acelerar a gente. E aí, basicamente, o que essa galera avalia, né? Para você conseguir chegar dentro de uma aceleradora? Empreendedor e time é fundamental.
ele vai de cara, assim, olha para você, pô, esse cara tem potencial de realmente executar o que ele está se propondo a executar. Modelo de negócio, how much, né? Como é que vai ganhar essa grana aí? Mercado e concorrentes. Muitas vezes a galera chega lá dizendo, pô, minha empresa é muito inovadora, não tem concorrente. Mentira, velho, não existe isso. Sempre tem um carinha que pensou, mesmo que não esteja no mercado, mas tem alguma coisa rolando. E você não é único, geralmente. E aí a gente sempre força o cara, bicho, pesquise, velho. Pesquise e veja se tem concorrente, que pode até ser uma ajuda, né? Ver o que o cara está fazendo, usa como benchmark e faz melhor. Basicamente isso. O resultado, né? Muita gente, a galera chega lá, não, tô com isso de resultado. Beleza, é mesmo, vamos ver. E a gente começa a conferir e ir cavacando mesmo o que a empresa faz, vendo se o que o cara está falando é verdade, velho. Porque você sabe, né? A galera tende a mentir, tende a aumentar número pra caramba, e quando a gente vai ver na vera, não é bem assim. E uma das coisas também, velho, é a oportunidade de saída. Eu vou explicar um pouco depois o que é saída, depois. Mas é basicamente você dizer, ó, eu tenho uma startup, mas eu quero ser acelerado com vocês, mas em algum momento tem alguém que possa me comprar. Ou seja, é um Google que tem já um serviço desse, é uma startup um pouco maior que pode me comprar, e aí a aceleradora olha isso com bons olhos porque ela investe e ela já começa a visualizar um futuro em que ela possa sair da operação vendendo a parte dela. O modelo de negócio da aceleradora é basicamente esse. Ela investe no início, pega um percentual, matura essa empresa, quando ela já estiver no ponto para vender, ela sai, velho. Ela vende para algum cara que bota mais grana. E ela sai da operação da empresa. E aí é basicamente isso a saída, eu vou explicar um pouco melhor depois. E é bom também você visualizar se aquela startup tem um pouco de aderência com o que você se propõe na sua aceleradora. No caso lá na Jump, a gente investe em várias vertentes, saúde, economia criativa e tudo mais. Mas, por exemplo, e-commerce, a gente já não olha com tanto aquele olhar de, pô, vale a pena investir. Porque e-commerce é meio que commodity. Ou seja, não existe uma inovação muito grande. Existem muitos e-commerce aí. Existem muitos e-commerce e aí a gente já não existe tanta essa aderência. Mas tem aceleradoras que pegam e-commerce e botam para morrer mesmo. E tentam ganhar dinheiro com isso. Pronto, o exit. Basicamente a gente faz o seguinte. A Jump, hoje ela prospecta, tem tipo, a gente fica sempre de olho no que está rolando nos startups e tudo mais. Chama essa galera para submeter o projeto para a gente, quando a gente abre a chamada. Se o cara submeter, a gente vai para a parte se ele for selecionado, vai para a parte de negociação com esse cara, ou seja, negocia, o dinheiro a gente já sabe que é 40 pau lá na Jump, mas a gente negocia a parte de equity, né? Pô, quanto da tua empresa que eu vou conseguir pegar? A gente sempre tenta botar para margem, claro, e a galera sempre tenta diminuir, não, a minha empresa já tem isso e aquilo outro, bora ver esse percentual aí. Existe essa negociação. E aí vai de empresa para empresa. Tem empresa que a gente consegue um deal melhor, tem empresa que não. E aí eles passam, né, por um ciclo de aceleração com a gente. A aceleração, depois que eles saem lá da Jump, a gente acompanha eles durante 2 anos. E nesses 2 anos a gente tenta vender a nossa parte. Simples assim, ir para o mercado, o próprio Gereissat e a Jump vai para o mercado, ó, quem é que quer comprar a minha parte nessa empresa aqui? Quanto é que você se oferece? Essa empresa assim, está bem, está assim e tal, vende por tanto. E a gente fica sempre nessa parte de prospecção de quem vai comprar a gente. E aí, alguém comprando, acontece o exit. O exit, se a gente for formalmente ver, geralmente quando uma empresa gigante ou alguém maior, compra simplesmente tudo. Compra a empresa toda e bota a galera para trabalhar dentro dela. E é basicamente isso que muitas empresas do Vale do Silício fazem. Compra tudo e, ó, ao invés de você sair para o mercado, fica trabalhando aqui para mim. Já que você já tem um know-how, já trabalha, e geralmente a galera já vem para trabalhar. E aí, essa venda geralmente acontece em fundos de private equity, que eu acho que às vezes é mais difícil porque o private equity é tipo 20 milhões, e não é tão fácil conseguir esse ticket de compra, mas é mais fácil para o venture capital. O ticket de um venture capital é tipo 2 milhões, 3 milhões e por aí vai. Ou seja, é mais fácil ter gente com esse tipo de grana. E aí, sempre teve a questão de compradores estratégicos, né? A gente vai tentar também vender para qualquer um, mesmo que seja um deal legal, mas a gente tenta ver alguém
que vá de fato, beleza, eu vou botar a grana a mais, né? A gente vai poder sair da operação, mas que seja um cara estratégico que faça com que essa empresa cresça ainda mais. Até porque a gente tem um acordo com os próprios salários da gente. E aí, como escolher uma aceleradora, bicho? Hoje, basicamente você vê quem está lá dentro. O track record da aceleradora. Ver, visualizar, caso vocês forem empreender, visualizar essa questão da aceleradora em si. Mercados que ela atua, rede de relacionamento que ela possui, a própria parte de, por exemplo, metodologias que ela usa. Por exemplo, às vezes tem algumas que usam um tipo de metodologia que você não se adequa tanto e tudo mais. Acho que tudo isso aí vale a pena vocês pesquisarem nas aceleradoras antes de submeter seu projeto. E claro, né, se essa aceleradora obter já resultado, se ela já conseguiu êxito, quer dizer que ela conseguiu fazer com que uma empresa que era pequena se tornasse grande e conseguiu vender para um mega investidor. Ou seja, isso é muito massa para uma aceleradora. E para conseguir também é difícil, não é fácil não. Ainda mais se tratando de Brasil. E aí, feedback de quem já participou do processo. Pô, e aí, como é que foi lá? Valeu a pena? A galera era boa mesmo? Ajudou no projeto? Basicamente isso. E aí, dá resultado, velho, ser acelerado. A gente pegou alguns dados do Startup Brasil, de janeiro de 2014 a 2015, com 183 startups. Eles fazem toda essa métrica de como é que está sendo o programa, né? Até porque eles têm que prestar conta ao governo. E aí, por exemplo, a maioria das startups já tiveram tipo 93% de crescimento. Na receita, né? De um ano o cara já meio que duplicou a empresa dele. E aí o faturamento geral, que era de 500 mil, passou a ser tipo 1 milhão. Pegou todas essas empresas, pô, já estão faturando 1 milhão. E o valuation de 10 milhões já. Ou seja, dá para conseguir 10 milhões com as empresas. A quantidade de investimento captado, ou seja, fora do Startup Brasil, eles conseguiram captar 12 milhões, velho. Pô, é um dinheiro massa se você for olhar assim. As empresas, 183 empresas, dessas 183, algumas já receberam investimento anjo, já foram vendidas e por aí vai. Eles somam tudo isso e viram que foram 12 milhões aí já rodando na parada. E ele visualiza também a quantidade de incremento de mão de obra que essa startup absorveu, né? Ou seja, contratou gente, sei lá, o sócio passou a ter Prolabore, essas coisas todas. E aí você for ver, pô, na minha opinião dá resultado. Antes que o governo invista em uma coisa totalmente a fundo perdido, é melhor ter com o apoio de uma aceleradora, porque querendo ou não, a aceleradora dá um norte e o potencial de crescimento dessa galera é melhor. Falar um pouco da Jump, né? Como é que está a Jump hoje? A gente inaugurou, de fato, no final de abril, 29 de abril, se não me engano. A gente tem uma aceleradora de negócio lá do Porto Digital, a gente tem um espaço de coworking, espaço de evento, a própria aceleradora e em cima no último andar vai ser uma incubadora. Ou seja, a gente está tentando fazer com que o ecossistema de startup rode no prédio. Ou seja, startups, meetups, eventos, tudo relacionado a startup a gente quer centralizar lá. Por exemplo, nesse final de semana mesmo está rolando o Startup Week em Número lá. Estava cheio de mulher lá, por que pareça, não sei como. Nunca vi tanta mulher na Jump. E aí tem a parte da incubadora que já está indo para lá, ou seja, a incubadora que hoje é lá no Porto Digital, perto do Marco Zero e tudo mais, ela está indo para o prédio da Jump. E aí fica meio que uma escada, né? O cara às vezes chega lá, tem uma ideia, beleza, tu não faz parte não pode ser acelerado ainda, mas vai para um programa de formação empreendedora do Porto, que é o Mind the Biz. E aí, pô, o cara já começou a se formar, pô, agora tu já dá para ser incubado, bicho, já tem um projeto legal, vai para a incubadora. Beleza, tu já tem um projeto incubado, agora tá o projeto rodando, beleza, vamos acelerar. Não necessariamente nessa ordem, o cara pode muito bem sair de um Mind the Biz e já ir direto para uma aceleradora, então não passar por nenhum deles já ter potencial de ser acelerado. Nada impede que aconteça esse tipo de coisa. Um pouco na infraestrutura da Jump. Hoje a gente lá 30 baias, né, 30 cadeiras dessa, uns móveis massa, assim, infraestrutura bem legal. Hoje a gente está com 5 empresas lá, mas tem potencial para receber 10. Essa aqui é a parte do coworking, essa parte ali embaixo. É bem tipo Google, assim, com essas coresinhas assim, meio... Mas é bem bonito, vale a pena vocês darem uma sacada lá. O espaço de eventos, cabe mais ou menos umas 80 pessoas.
tem muitos eventos acontecendo lá, acho que era bom vocês ficarem de olho, inclusive, porque a gente já recebeu evento no Facebook, o Ponta Azul já foi pra lá, tem uma série de coisas que às vezes acontecem que é grátis e é só simplesmente aparecer, ficar antenado aí no que rola no cenário, né? E como é que funciona essa operação da Jump, assim? O que é Jump do ponto de vista de negócio? A Jump hoje é bancada pelo grupo Gereçato, mas quem opera e quem faz a gestão da Jump é o Porto Digital junto com o Instituto Talento Brasil. Eles fazem um acordo de cogestão, ou seja, o dinheiro vem do grupo Gereçato, quem administra o dinheiro é a Jump, tem um orçamento lá e tudo mais. E aí, o Instituto Talento Brasil é o instituto do Grupo Gereçato. É como se fosse, eu, o Grupo Gereçato, não posso de fato ir operacionalizar isso, mas eu tenho uma empresa que vai fazer isso para você. Até porque o Grupo Gereçato está na bolsa, tem um bocado de viés legal aí que eu acho que não é tão o mote, né? E aí, como funciona lá a Jump? A gente está querendo fazer 20 empresas, acelerar 20 empresas por ano, separadas em 2 batches, que a gente chama. 2 batches de 10 empresas. E aí elas passam a receber 40 pau da gente, logo de entrada assim, e a gente pega de 6 a 12% dessa empresa. Claro, dado a maturidade dessa empresa, a gente consegue pegar mais equity ou não. Se o cara às vezes já está com cliente, já está faturando e tudo mais, pô, esse cara aí não é para 12 não, é para um 6, assim. E a gente negocia mesmo, vamos 10, já o cara, não. Vai de empresa para empresa. Eles passam 5 meses com a gente, é bem intenso, velho. 5 meses, o cara tem que sair do ponto A ao ponto B, fato. Não existe lenga-lenga. E se não conseguir, a gente vai fazer tudo para que consiga, tá ligado? 5 meses de aceleração e acompanhamento intenso, mentoria e acompanhamento presencial toda semana. Toda sexta, por exemplo. A gente pega as empresas e aí, a gente tem um roadmap que a gente chama de produto, de gestão e tudo mais, vê as metas, o que é que tu fez? Pô, por que tu não fez? Visitar tantos clientes. Ah, não visitei porque, velho. Aí já acumula a meta, próxima semana tu já tem que aumentar, fazer de algum jeito para tu visitar essa galera. Fechar contrato, enfim. A gente pega bem no pé em relação a isso. E no final de uma aceleração, geralmente acontece o que a gente chama de demo day, ou seja, a galera já está mais maturada, e é como se eles estivessem mostrando o que eles construíram durante esse tempo para uma galera que tem grana. Lá nos Estados Unidos isso funciona muito bem e os demo days lá são meio que disputados para que os investidores consigam participar. Aqui a gente sabe que a cena de investidor ainda não é tão forte, né? Mas a gente está fazendo tudo para que essa cena de investidor amadureça cada vez mais. Tem surgido vários investidores anjos, galera que já tem grana, mas não sabe como funciona a startup. A gente está fazendo de tudo para que a galera conheça o ecossistema, conheça como é que funciona a startup, vai botar a grana dele. Às vezes o cara é conservador, um cara mais maduro, mais velho e tudo mais, aí o que interessa é a grana do cara, tá ligado? Pô, vamos trazer essa galera para junto. E aí, além da grana, a galera tem um pouco de medo, assim, fica, pô, eu prefiro investir no imóvel, basicamente assim. Prefiro investir no imóvel porque é mais seguro e tudo mais, senão essa startup não acredito muito. A gente está tentando desmistificar isso aí. E esse Demo Day geralmente acontece no último dia da aceleração. Meio que mostrar para a sociedade como é que estão as nossas empresas. Estrutura jurídica, velho. Hoje a gente não tem um SA guarda-chuva. Não sei se vocês entendem muito esses termos, mas basicamente para você fazer parte de uma empresa, fazer parte de outra empresa, muitas vezes ela tem uma estrutura jurídica que eles chamam de sociedade anônima. Para você ter condições de comprar cotas dessa empresa e não participar societariamente falando. A Jump hoje, esse equity que a gente pega da empresa, a gente chama que é uma opção de compra, ou seja, a gente dá 40 pau, mas a gente não se torna sócio no contrato social do cara. A gente tem uma opção de no futuro a gente ser sócio de fato desse cara. Isso vai muito porque pode ter problemas trabalhistas, podem ter vários outros problemas de financeiro que a Jump, como empresa, não quer participar disso. Ela quer ter, quando tiver um evento de liquidez, que é um evento de, por exemplo, um investidor chegar e botar grana, aí sim, eu exerço minha função de sócio. Mas eu não sou sócio na operação e no contrato social. Isso é mais para facilitar, imagine uma Jump ter 50 empresas. Pô, ela vai ser societariamente falando no contrato social de 50 empresas.
assumir os encargos trabalhistas, não rola, não existe isso. Ela tem uma opção de no futuro, em 2 anos especificamente, ser sócio ou não. Passou 2 anos depois do processo de aceleração, se você não exerceu a função de ser sócio, de pegar esses 6% que você tem direito, passa a ser doação. A gente meio que doou o dinheiro dos 40 mil para a galera. Ó, vai para lá, a gente não tem interesse de conseguir vender, beleza, passa a ser doação. Mas se não, a gente exerce o quanto antes esse direito. E aí, basicamente, hoje a gente tem uma estrutura jurídica que a gente faz um contrato de aceleração com essa galera. Ou seja, antes de ele entrar, ele já assina um contratozinho, com os termos, como é que funciona o dinheiro, equity e tudo mais. A gente faz um acordo parasocial, que é basicamente um cara que ele entra na Jump e a gente faz um acordo de cavalheiro, digamos assim, dizendo, ó, o que tu pode e o que tu não pode fazer. Pô, vou contrair um empréstimo de 50 pau. Antes de tu contrair, tu tem que falar na Jump. Basicamente são essas regras assim do dia a dia que a gente faz para que não aconteça merda, né? Imagine o cara, beleza, tá sócio da Jump, mas o cara começa a contrair empréstimo, fica endividado, não sei o quê. O que a Jump comprou de 6% passa a não valer nada, porque o cara já está contraído, cheio de dívida lá. E aí faz parte da Jump essa análise e esse acordo entre parasocial de boas práticas, né? Pô, o que é que tu pode, o que é que tu não pode fazer. E se fizer sentido tu fazer, tu tem que falar com a gente. E aí a gente também dá um modelinho de contrato social lá pro cara, às vezes o cara não tem contrato social, está todo irregular a empresa, a gente já dá um modelo lá para ele ajeitar a empresa dele. Hoje o processo de seleção da gente funciona o seguinte, a gente abre a chamada, o cara envia um formulário no site e manda um vídeo de 2 minutos do pitch da empresa dele. Passou daquela primeira fase, a gente analisa as submissões de todo mundo, vê quais são as melhores e faz um que a gente chama de pitch day, né? A gente entrevista esse cara presencialmente, ele vai lá, faz uma apresentação oral para uma banca de avaliação. A última banca foi umas 7 pessoas, a gente fez uma sabatina mesmo, fica perguntando, ó, isso, aquilo outro. E aí o cara, passando disso aí, a gente divulga quem passou na seleção. Que tipo de startup a gente está procurando? Cara, uma empresa de tecnologia, economia ou de economia criativa, com produto já lançado, ou em fase de pré-lançamento, né? Uma coisa já na cara do gol, que ele já meio que conhece quem é o cliente dele, não está muito naquele negócio, eu acho que é tal pessoa que vai comprar, bicho, não, valida isso aí antes e vem falar com a gente. É basicamente assim que a aceleradora funciona. Se o cara já tiver faturamento, melhor ainda, porque já comprova que aquele modelo já foi validado, já tem alguém pagando por aquilo. O modelo de negócio, B2B, que é Business to Business, né? SaaS, Software as a Service, ou seja, o cara bota um software no ar, fica doando assinatura, o que for daquilo ali. Hard Science, que é o cara que mexe com hardware. A gente tem lá uma empresa, por exemplo, de Hard Science que tem muito potencial de crescimento, porque o Hard Science ele já é uma barreira de entrada por si só, assim. É muito difícil alguém copiar uma coisa que é hardware e tudo mais. E o O2O, não sei se vocês sabem, se inversa, ela veio para Recife para ser acelerada, tendo infinitas aceleradoras por lá. Isso pra gente foi massa. E a gente hoje tem 5 empresas lá. Pode aqui, que é uma galera que saiu daqui do Sim, a Clepner, que é lá de São Paulo e está passando esse tempo lá com a gente, a Arquimedes, Flowap, galera do Sim também, TerraBit, galera do Sim, bicho, muita gente do Sim. E aí é onde a gente enxerga que o Sim, ele é a formação mesmo da galera para gerar startup. E a Jump ela veio justamente para quebrar o gap que existia de a galera sair de Recife para ser acelerado em São Paulo ou em outro canto. Pô, por que ser acelerado lá se aqui a gente oferece as mesmas condições e tu aqui está em casa? Tá, basicamente isso. Falando um pouco de cada empresa, até aqui eles fazem cotação de material de construção para construtoras. A Clepner ela faz uma plataforma, ela tem uma plataforma de streaming de bandas bem arretada, velho. Eles fazem parceria com artistas, esses artistas transmitem o show pela plataforma dele e eles monetizam esse artista pela quantidade de gente que está vendo. Já transmitiram, sei lá, Gustavo Lima, uma galera bem topzinha assim, de gente que vê, e ele já tem tipo 150 mil usuários ativos, assim, já receberam um investimento semana passada de investidor anjo. E eles estão fazendo um processo inverso, vieram para cá para ser acelerado porque, primeiro, viu que a Jump poderia ajudar eles,
E segundo, que aqui a cena cultural é forte. Tem muita banda aqui, muito artista dessa cena de música e tudo mais. O processo de aceleração ele começa com um diagnóstico. A gente vê primeiro a empresa. Dentro desse diagnóstico a gente começa a montar o cronograma de mentorias e workshops. A gente vê como é que está a empresa, essa empresa vai precisar mais disso, mais daquilo. A gente aciona a nossa rede e já começa a montar o cronograma da aceleração. Toda semana a gente tem treinamento de pitch lá, a galera é bem forçada a como apresentar seu produto, como apresentar sua ideia. Isso aí às vezes é muito, como é que se diz, necessário, velho, às vezes. Às vezes a galera sabe o que é o produto, sabe tecnicamente como fazer, mas não sabe vender. E a venda é muito importante. Primeiro para cliente, segundo para investidor. A gente tem acompanhamento semanal, como eu já falei, e a gente tenta prover esse acesso ao mercado e network lá. Hoje a Jump ela é composta por Pedro. Pedro, vale a pena vocês conhecerem depois, o bicho é meio fodinho assim, sabe muito, velho, de startup, como fazer, o que é que dá certo, o que é que não dá, já quebrou algumas vezes, já teve sucesso em algumas vezes também. Ele era da Meantime, já criou o Fingertips e tudo mais. Eu, Bruno e Felipe. Felipe era ex-City e está lá como nosso trainee. Hoje a gente tem uma rede de mentores de 40 mentores, galera de mercado mesmo, galera de empresa grande, por exemplo, gente do Collab, gente da Avantia, gente da Ponto Mob, esse cara aqui é da Ravilog, esse cara aqui é da CERS, grupo Centro de Estudos, Renato Saraiva, Eric de Albuquerque, eu acho que você deve conhecer dos Startup Weekend, esse Ziller aqui, o cara do Endeavor, hoje o cara tá meio que rico e fica, como é que se diz, indo para montanhas fazer, como é que se diz, filmezinho para o canal off. Ele já é bem tracionado já. Esse cara aqui do Chef's Club, ou seja, é uma galera assim que já deu certo e é de startup. E a gente tenta fazer com que essa galera se conecte. Os parceiros da gente, a gente tem parceria com, isso aqui já está meio desatualizado, mas SendGrid, Amazon, Localweb, Conta Azul, toda essa galera tende a fornecer descontos para nossas aceleradas. E para finalizar, alguma coisa, algumas dicas que eu queria deixar, bicho. Esse negócio de não posso contar minha ideia, velho, esqueça. É bullshit. E a galera muitas vezes, pô, tem uma ideia massa, assim, e aí? Não, mas eu não posso contar. Xixi, o que tu tá fazendo aqui, tá ligado? O cara vai lá na Jump, não, tem pô, é massa, mas... sim, e aí? Diz aí quanto é que tu ganha, como é que funciona. Não, mas eu queria assinar um NDA. Meu irmão, não vou assinar NDA, velho, aqui pra você. E aí, o que importa, bicho, é a execução. Mesmo você tendo ideia, que é copiada, execute, velho. E tente tracionar essa ideia. E de cara, tente metrificar o que você está fazendo. Essa parte, esse 3 aqui, a gente pede tudo isso no dia do pitch day lá. A gente começa a ver o CAC do cara, custo de aquisição do cliente, LTV, que é Lifetime Value, que é quanto, se for um SaaS da vida, quanto aquele cliente já gastou na sua startup durante todo o tempo que ele entrou lá. Às vezes você tem produtos acessórios, ele vai comprando e você tenta mensurar tudo ele tem ganho. Engajamento, estratégia do próprio exit, ou seja, você já tem que dizer, ó, o Google pode me comprar porque o Google tem isso como estratégia, ele é um potencial comprador da minha startup. E a galera vê isso com bons olhos. As projeções financeiras, né, óbvio, para dizer se essa empresa tem potencial de crescer. E as barreiras de entrada, que no hard science é muito maior, às vezes. E é isso, galera. Deixa aí meus contatos, se alguém quiser anotar aí, é danilo@jumpbrasil.com, telefone lá da Jump e o contato da Jump. Se tiverem ideia, ou trocar uma ideia lá também, conhecer o espaço, a gente está aberto aí. Valeu aí todo mundo, espero que tenham gostado e se tiverem dúvida, depois troca uma ideia ali fora. Beleza? Valeu.